todos, esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. No vídeo anterior, nós iniciamos o capítulo 2 dessa parte do livro, que nós iremos falar sobre manifestações espíritas nesse capítulo. Nós vimos no vídeo anterior as manifestações ostensivas e a de ação oculta. E hoje nós iremos ver sobre manifestações físicas e manifestações inteligentes. Kardec, junto à espiritualidade, vem nos explicar que as manifestações físicas se delimitam ao movimento, a fenômenos que ocorrem com objetos, com ruídos, que tem ali uma movimentação, né? Então pode ser deslocando esses objetos, né? Então eles vão lá e deslocam, por exemplo, esse calendário para lá e para cá. No caso, né, como nós vimos lá na nossa série anterior, né, que eles colocavam a imposição da mão sobre um cesto que tinha um lápis ali no meio, e aí tinha a manifestação, né, a psicografia através dessa imposição ali das mãos, né, as mesas girantes, né, que é a famosa, né, de quando começou então ali as manifestações espíritas, né, que houve-se então um relato que vem datado histórias, né, mas que a gente sabe que antes disso já se tinham, mas era bruxaria, outras coisas mais, né, como as pessoas falam. Então essa manifestação ali das mesas girarem, né, do lápis se mover, dos objetos se mover, esses movimentos físicos são tidos como manifestações físicas, né, e aí sabe-se que é uma força superior à força do homem, né? E as pancadas, as vibrações, né? São muito conhecidas por serem manifestações mais ostensivas, como nós falamos, né? No vídeo anterior, sobre manifestações ostensivas, né? E esse tipo, a gente sabe que é um tipo de comunicação que os espíritos querem conversar, que é então necessário um estudo. Então, muitos, né, vão dizer que essas manifestações só vão gerar curiosidade, mas para aquelas pessoas que têm o interesse do estudo, de um olhar mais cuidadoso, sabe que essas manifestações vêm de uma força maior do que a nossa. Então, vão estudar, vão pesquisar. E ele relata que antigamente, né, esses fenômenos mais agressivos, né, como puxadas de cortinas, desarrumar a cama, pancadas, campainhas tocando todas simultaneamente, né, aquelas coisas que a gente vê às vezes até nos filmes, isso que é obra de espíritos ruins, né, do diabo, né, então isso não passa do quê? De uma crença, né, de crenças limitantes ali, né, então que vinham dizer que eram coisas diabólicas, que eram coisas demoníacas, e nada mais é do que são espíritos inferiores, né, tentando se comunicar. Então, graças a toda a parte espiritual, o espiritismo ter revelado para nós, a gente sabe que nunca passou de o quê? De espíritos inferiores ali querendo chamar atenção ou às vezes impressionar mesmo, né? Então, por isso que sempre ele vem ressaltar o cuidado, né, o olhar crítico sobre as manifestações, sobre todas as informações que a espiritualidade oferece a nós. Então a gente tem que ter esse olhar para entender quando é e quando não é uma comunicação fidedigna, né? E nas manifestações inteligentes, né? Ele vem nos dizer que quando a gente fala sobre os efeitos materiais, que pela física, pela estudos, né, pela matemática, por dizer assim, por coisas que a ciência consegue comprovar, a gente sabe que existe uma força maior para que esses objetos se movam sem que a gente tenha então esse contato físico, né? Então, tipo assim, o lápis se movia e ele só tinha a imposição da mão. Então, tem uma energia maior do que a gente possa mensurar, do que a física, né, a química, a quântica possa mensurar. E que ele vem nos dizer que se então é movido por um fluido, é movido por uma força que nos é desconhecida, né, ele cita, né, então se tem todo efeito, ele tem uma causa.
e toda causa ela tem uma inteligência. Então, todos os efeitos físicos ela tem uma causa inteligente, um efeito inteligente também. Então, ele vem dizer que tem a intenção, que tem uma força maior e que tem a manifestação de espíritos que são superiores a nós, que estão fazendo essa movimentação, estão querendo se comunicar. Então, foi aí que eles entenderam, né, que essas pancadas, as mesas girantes, eles tinham uma força maior, né? Então eu entendi que tinha uma inteligência superior à nossa, ou uma inteligência que queria estar se comunicando. Então foi aí que então começou-se a estudar mais a fundo, aonde Kardec foi junto estudar. Então descobriu que essas manifestações físicas, ou seja, ostensivas, elas vêm de uma causa maior, vem de uma inteligência. Então, se toda a causa, né, tem uma inteligência, essa inteligência, todo efeito tem uma inteligência, essa causa, esse movimento também tinha. Então, essas manifestações inteligentes são as manifestações que os espíritos fazem, né? Então, eles definem assim que essa parte física, né, material, ela precisa então dessa inteligência, que precisa do quê? Dos espíritos para se comunicar com a gente. Então, isso nunca a ciência iria conseguir explicar, medir, mensurar por provas, né? Por ali números. Então, foge à ciência, né? Então, o espiritismo ele é muito além da ciência, né? Que a gente estuda ali, né? Da matemática, né? E ele vem dizer que os fenômenos espíritas, tanto quanto as questões da teologia e da metafísica, não são alcançados pelas ciências exatas. Então, por isso que tem uma manifestação inteligente, né? Por isso que tem um espírito acima para mostrar isso, né? E às vezes eu fico pensando, até comentei com uma pessoa, né? Que a gente vê hoje, né? Quantas coisas novas vêm surgindo, quantas coisas vêm nos cílios reveladas de acordo com o nosso merecimento, né? Então, nós estávamos comentando que a Bíblia, quando foi escrita, né? Foi escrita de acordo com o que as pessoas conseguiam entender. E hoje a gente consegue entender muito mais do que quando ela foi escrita, né? E aí, na nossa pequenez, no nosso pouco grau de evolução, né? E as psicografias, né? Toda essa parte, esses livros, todos esses conhecimentos, né? Vem datado de anos e a gente ainda apanha ali às vezes para entender, para interpretar. Então, o quanto ainda não tem a nos ser revelados, né? Porque a espiritualidade revela de acordo com o nosso merecimento. E se cada vez está sendo revelado mais, quanto ainda mais a gente não vai aprender, né? Quanto conhecimento afora. E a gente às vezes sofre por uma pequenez, né? Então a gente vê problemas, dificuldade em tudo, né? Então, quanto a gente ainda não tem para aprender, né? Quantos ainda a gente não tem que evoluir? Claro que a gente não pode desistir, que não é a nossa meta. A nossa meta é chegar à primeira ordem, né? Nos vídeos anteriores nós explicamos as ordens dos espíritos. Hoje o nosso objetivo é chegar lá, nós estamos na terceira. Mas a gente tem bastante ainda para aprender, para evoluir, né? Nessa vida, nas outras existências, né? Então, ele já explicava isso para nós, né? Você vê, então, antigamente se acreditava que seriam essas manifestações eram coisa de bruxaria. Hoje a gente sabe que não tem bruxaria, não tem nada diabólico, não tem nada além disso, né? São espíritos inferiores como a gente já foi um dia, né? Se comunicando. E espíritos superiores a nós tentando nos instruir. Eu brinco que eu falo assim, que na espiritualidade superior, a hora que ele fala assim, meu filho, não faz isso que vai dar errado. Aí você vai lá e faz. Aí a espiritualidade, que ela é generosa, claro, ela não vai falar pra nós, igual a gente fala, às vezes, pra uma criança, fala assim, ó, eu falei pra você não pôr o dedo na tomada, você pôs o dedo na tomada, levou um choque. A gente fala assim, né, pra uma criança. Claro que a espiritualidade vai falar assim, eu falei pra você não fazer, né? A espiritualidade não fala assim, mas ele deve estar ali orientando todo o tempo, falando, olha, o ser humano, olha lá o que ele fez, né? Mas eles são muito superiores a nós e com certeza eles não agiriam dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem nos acompanhando. Todos os dias nós temos vídeos aqui maravilhosos para nos orientar, para nos guiar, para você começar o dia bem. Vai lá, ó, você tá lá no banheiro se arrumando no quarto, coloca lá
lá um videozinho, ouve ali, tem vídeos, né? Vamos pensar pelo lado bom, às vezes a gente vai ver vídeos não tão agradáveis, às vezes já começa com o noticiário com coisa ruim, vamos começar a aquecer no dia com coisa boa, né? Um ótimo domingo a todos nós e mais uma vez,